A única coisa que impede a gente de colocar aquilo que sabe em prática são as competências emocionais. Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Empreende Podcast. Empresária há 28 anos, mentora, conselheira em formação, especialista em empresas familiares e indústrias que desejam crescer com lucro. Gestão madura, perpetuidade. Autora do livro Liberdade Empresarial, coautora do livro Nada Foi em Vão, convite Joel J. Lidera o método Liberdade Empresarial, que transforma empreendedores sobrecarregados em empresários lucrativos com liberdade de tempo. Além dos resultados conquistados ao longo de décadas, sendo referência nacional do segmento, acumula uma vasta formação acadêmica e vivência em internacionalização. Quem está comigo hoje? Carolina Santos. Obrigada. Seja muito bem-vinda ao Empreende Podcast. Obrigada. Estamos honrados e felizes com a sua presença. Eu agradeço, muito feliz de estar aqui. Obrigada pela audiência, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra de poder contribuir. Espero realmente agregar para quem está assistindo a gente. E vamos lá. Bora trabalhar? Vamos para frente? Carol, no nossa conversa hoje, a gente quer entender um pouquinho antes, de compartilhar com o nosso público a história, a mulher, a pessoa, a criança, nessa trajetória da infância, até essa decisão de empreender. Conta um pouquinho pra nós aí quem realmente é a Carol, onde ela viveu, de onde que ela veio, como é que aconteceu esse negócio. O que come, onde vivem. Bom, eu lembro que na infância, tem aquela coisa de criança, né? O que você sonha em ser quando crescer? E as amiguinhas falavam, queria ser professora. Era o sonho da época, né? Perfeito. Na minha cabeça, eu quero ser executiva. Assim mesmo? Era assim. Eu me via assim, já de blazer, com aquela coisa alinhada, né? Tá, mas conta pra nós, como é que esse sonho chega nesse coração? Então, não sei. Eu acho que vendo as minhas tias, eu tenho duas tias que elas viajavam muito. Elas moravam em Londres e Estados Unidos, viajavam o mundo. Depois elas se tornaram gestoras de grandes hotéis no Rio de Janeiro. Então, sempre que eu via elas, eu via aquela figura alinhada, de boas roupas, bem vestidas, falando inglês, falando alemão. Olha só. Eu acho que aquilo me deixou uma semente de inspiração, porque não era o ambiente que eu vivia, mas elas me trouxeram esses sinais de que existe algo lá fora que eu não conheço. E esse desejo. Que cidade era aí? Eu estava em Curitiba. Eu nasci em Curitiba e fui para o interior do Paraná com 11 anos. Mas aquela sementinha assim, cara, eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar o mundo, eu quero ver esse universo que eu não vivo, porque eu vi através delas que existia, né? Então elas contavam, traziam coisas importadas, que isso, né, 1980, coisa importada era luxo, né? Caramba! Não tinha abertura de mercado ainda. Então eu comecei a ter aquele desejo, né, de, poxa, eu quero viver algo diferente. E ficou. Agora, a decisão de empreender não foi minha, né? Eu vejo assim, existem alguns caminhos que as pessoas seguem, mas quem decidiu por mim foi meu pai. Ele começou a empresa, eu tinha 14 anos. Deixa eu te pedir aqui, ó. Vou dar só um passo atrás. Você falou pra mim, as tias internacional, mas a minha realidade, meu contexto não era esse. Como era o contexto, como era essa realidade? O contexto, meu pai trabalhava em companhia pública de saneamento, né? Acho que ele era concursado, não tenho bem essa certeza. E a minha mãe, professora de escola pública. Então ela trabalhava de manhã, à tarde, à noite, dando aula numa escola pública de fundo de vila, lá na região de Curitiba. E meu pai viajava muito, trabalhava muito, e ali, 3 irmãos, né, a gente praticamente se criava, né, sozinho. Essa é a realidade, né? O irmão mais velho cuida do mais novo e a gente se sobrevive ali sozinho. Então, esse foi o contexto da infância, mas brincando na rua, correndo na rua, brincando de esconde-esconde até 10 horas da noite. Bons tempos, né? Hora que a mãe chamava lá na ponta da rua, hora de subir, hora de entrar, vamos lá. Mas esse foi o contexto da criação, né? E muito a gente... um cuidando do outro mesmo, né? Eu lembro, assim, de poucos momentos lá, não, vamos passar, meu pai chegou no horário certinho em casa. Não tinha dessa. Ele viajava muito, trabalhava muito, minha mãe também. E ali, eu até brinco, né? Era a lei da selva, porque eu era a filha mais nova. Na época éramos em 3, agora somos em 5. Nasceu mais 2 depois. Mas meu irmão, batia em mim, ele me perseguia, ele corria atrás de mim. Era sobrevivência. E hoje é parceiro. Hoje tornamos 10 sócios. Tenha fé, viu, criança? Vai dar certo, o mano vai crescer, viu, filha? Lá em casa a história não é muito diferente, o pautório, fala pautório, né? Quem tem irmão sabe que é a lei da selva ali, né? Sobrevive mais forte. Então, quantas vezes eu ficava escondida embaixo da cama até minha mãe chegar. Porque se eu saísse, eu ia apanhar. Então, deixa eu ficar quietinha ali. Que legal, Carol. Então, assim, era uma aventura, né? A infância foi uma aventura.
Aí com 11 anos a gente foi para interior do Paraná. Meu pai, faltando 5 anos para aposentar, ele decidiu sair da companhia de saneamento para empreender, para apostar no sonho dele. E ali, hoje eu olho assim, falei, cara, ele foi muito ousado, ele foi muito corajoso, porque ele não tinha segurança nenhuma, não tinha dinheiro. 5 anos para se aposentar. Para se aposentar. Bora deixar essa carreira. Conta para nós essa história. Aí ele pivotou total, né? Pediu exoneração. A minha mãe sustentou a família inteira por algum tempo com salário de professora de rede pública, que era uma miséria. Ainda é ruim, né? Mas era bem pior antes. E ali a gente começou esse projeto que agora, né, em fevereiro, vai fazer 30 anos a empresa. Que legal. Mas ele saiu de um lugar assim, de conforto, ele saiu de um lugar de estabilidade para um lugar de zero, né, previsão, de zero. Mas né? o empreendedor não Certeza. tem salário garantido? O governo não deposita, essa não é coisa assim? Ninguém conta, né? Não tem bolsa empreendedor, né? Não tem bolsa não empreendedor. Tem bolsa empreendedor. Vamos mostrar esse projeto? Não, vamos ajudar os empreendedores, tem que ter. Pô, tem que ter bolsa, né, gente? Tem que ter bolsa Vida empreendedor. Pública para começar a empreender. E ele tinha um projeto, através da experiência dele de campo, que ele é do saneamento, né? Mas ele tinha uma experiência de campo e ele via a realidade nas comunidades rurais, nas cidades mais afastadas, que isso em 1970, 80, o saneamento não é como é hoje. Perfeito. Que chega em muitos lugares, né? Então era muito precário. E ele vendo aquela realidade, ele é uma pessoa muito incomodada, é até hoje muito incomodado com as coisas, né? Então ele vê uma coisa, não, tem que ter solução, tem que ter alguma forma mais fácil de fazer, alguma forma mais segura, de mais barata. E ele apostou num projeto que é uma tecnologia que substitui o método tradicional de desinfecção de água que ele faz. Ele desenvolveu esse projeto. Que legal. Então, ali nasceu a ideia da nossa empresa, né, que agora em fevereiro faz 30 anos. Então, nessa mudança assim, de fase, ele viu também a necessidade de estar mais perto dos pais deles, que meu avô era muito doente, tinha uma série de problemas de saúde, morava no interior do Paraná, e também de dar uma condição melhor de vida para a família. Né? Na época já estávamos com 4 irmãos, né? Já éramos em 4. E ele viu que na região metropolitana de Curitiba estava muito arriscado. A gente ia e voltava da escola sozinha, mas era um bairro perigoso, tinha, né, uma série de desafios ali. E ele viu que aquele ambiente não seria o melhor para criar os filhos. Perfeito. E a gente foi para o interior do Paraná, ali a gente estabeleceu a empresa. E com 14 anos eu comecei a trabalhar já. Assim, não tive escolha, né? Ele fala, meu pai tinha um sonho e 3 filhos. Né? Então, muito bom. Ele tocou a gurizada para dentro e ali a gente começou a trabalhar. Zero conhecimento, zero experiência, zero instrução, zero mentoria, zero curso, zero tudo. Então a gente estava bruto, falava, vai lá, tem que vender, vende, tem que comprar, compra, tem que pagar, paga. Carreira pública, sai da capital, vai para o interior, com uma ideia, um sonho. Só tinha ideia. Dinheiro zero. O dinheiro foi emprestado. Foi assim? Foi assim. E quantas vezes eu lembro dele vir a São Paulo, na Santa Efigênia, para comprar os componentes eletrônicos, para comprar os materiais que precisava para montar os equipamentos dele, via de ônibus, passava o dia na Santa Efigênia comprando e voltava para lá para a gente trabalhar na montagem dos pedidos. Muitas vezes ele fez isso. E como é que começou? A primeira assim, Carol chega com 14 anos dentro desse negócio, como é que começou? Sem dinheiro... emprestado, tem que comprar, tem que... Como é que foi esse start? Olha, eu lembro que foi muito desafio, muito. Financeiro, técnico, comercial, tudo, porque a gente não tinha. Meu pai, pensa assim, a cabeça de um concursado. Né? Lógico que tem os pontos fora da curva, mas a grande maioria tem uma cabeça o quê? Mais técnica, mais operacional, e não tem a visão tanto comercial. Então ele acreditava no produto. Certo. Mas aquele tino comercial, nossa, vamos expandir, vamos fazer uma estratégia, vamos fazer uma... Não tinha essa visão, tinha a visão do produto. Como é que faz para o produto chegar até o cara que vai consumir e pagar por ele? Mas ele olhava assim, nossa, o produto precisa ser muito bom. O produto tem que funcionar, o produto não pode dar problema. E a gente sabe que isso não é o suficiente. Perfeito. Um bom produto não é o suficiente para chegar onde tem que chegar, para realmente vender e fazer a empresa crescer e dar lucro. E isso eu vejo muito. Hoje ainda tem muitos empresários que eu mentoro que ele tem a visão de produto também. É natural. Né? Ele manja pra caramba do produto, ele quer sempre aprimorar a técnica do produto e foca no produto, mas e a venda? E a distribuição? Mas não dá para imprimir dinheiro. E a gestão de pessoas, também, né? Não? Então, a impressora não vem junto com a bolsa do governo. Também não. Só tá dando notícia boa, né, Carol? Eu preciso ser bem honesta, né? A bolsa... A gente quer estimular os caras a empreender aqui, não tem bolsa, não vem impressora de dinheiro. Não vem impressora, não vem pessoas formadas. Então, assim, a gente tinha lá 3 crianças praticamente, eu tinha 14, meu irmão 15 e minha irmã 17. E vamos trabalhar. Aí começou a juntar uns parentes, uns amigos, aquela, né, confusãozinha de começo, né? Dinheiro que é bom nada.
E a minha mãe bancando o projeto ali com um salário de professora. Então, assim, eu lembro muitas vezes cheque voltando em mercado, a gente ter que puxar o fundo da gaveta, vestir umas moedinhas para comprar um pão. Roupa era sempre emprestada, né? Sempre doada de terceiros. Assim, foi boa parte, até os 17, 18 anos foi assim. E o que moveu, você olhando hoje, né, a essa escolha acontecer? Que desejo, que oportunidade, como é que foi que deu origem de verdade assim, a essa decisão? Vamos fazer, vou fazer. Eu acredito que ele ainda é muito movido pelo propósito. Ele é uma pessoa assim, que ele tem uma visão muito clara da missão dele, e a missão dele ele vai cumprir, custe o que custar. E assim ele fez. Mas eu vejo que ele tinha um propósito muito claro, que é levar o saneamento nos lugares até então inacessíveis. Então, ainda hoje, por exemplo, a empresa está estruturada, está com 120 funcionários, está com 30 anos de estrada, e ele, há alguns anos, mora em Alagoas, em Maceió, mas ele trabalha muito no interior. Muito. Então, conectado, assim, levando o saneamento básico para onde não tem. Olha que bacana. É propósito isso, porque ele é o que fala, ele é quase missionário, né? Porque ele está lá no interiorzão, onde muitas vezes falta água, onde muitas vezes a condição é precária, né? Recurso do governo às vezes chega, às vezes não chega, mas ele está lá firme no propósito de levar esse saneamento básico para a população. Carol, muito legal, né? Porque quando a gente fala em empreender, vender, né? Aquela estigma que todo mundo é apaixonado de comprar é terapia, mas ninguém gosta que venda para ele. E uma competência importante pra caramba. Muito. E tem que ter dinheiro. Sem dinheiro a gente não tava aqui, a câmera não tava funcionando, a roupa que a gente tava... É extremamente importante. Mas da ótica do negócio, o propósito, a intenção. Agora, só teve aderência de verdade porque resolvia um problema real. Sim. Você entende que de verdade isso foi importante para o negócio? Total. Resolveu um problema real, mas a gente precisou de muita persistência. Porque a gente estava com um produto que até então não existia no Brasil, estava com um modelo de negócio diferente do tradicional usado no saneamento, nas indústrias. A gente não tinha força de marca, a gente não tinha força de presença comercial, então precisou de muita persistência para vencer esses desafios. Hoje, olhando para trás, parece assim que foi o mar de rosa, porque hoje a gente é referência, número 1, está em todos os estados brasileiros, está em Fernando de Noronha, está realmente no topo dessa cadeia dessa tecnologia. Parece fácil para quem está aqui. Para quem vê a foto do hoje... de hoje, né? Para quem vê a foto do hoje, não vê o filme do que foi. Perfeito. Mas foram muitos desafios de toda a ordem, né? E a gente precisou acreditar muito no projeto e no propósito para permanecer. E quando que o projeto se tornou lucrativo de verdade? Quando a gente trouxe esse olhar. Porque até então por muitos anos estava com o olhar meio missionário com o qual nasceu, entendeu? Okay. Não, propósito, tá, beleza. Tem um objetivo muito claro, vai melhorar muito a vida das pessoas, tá? Aí chega uma hora que fala, e a nossa parte vem quando? Como é que chega? Né? Cadê o nosso? Né? Porque eu tô doando tudo para todo mundo. Né? A gente estava gerando emprego, gerando renda, gerando impostos, gerando benefício para o cliente, mas enquanto sócios, a gente chegou um momento que precisa parar e analisar. Falei, enquanto sócio, está faltando alguma coisa aqui pra gente. E essa decisão de seguir da Carol, 14 anos, 11 o pai começa, 14 você está na operação, chegou um momento que você precisou tomar a sua escolha. Sim. Como é que foi? Fala pra gente um pouquinho disso. Dentro da empresa, a gente foi se organizando para cada um ocupar um lugar que tivesse mais afinidade. Tá? Então, por 20 e tantos anos, 28 anos praticamente, eu me direcionei para o RH e para marketing, né? Gestão de pessoas e marketing. E por 3 anos eu tive na internacionalização da empresa. Então foram frentes que eu fui vendo por afinidade que eu conseguia dar conta e resolver aquele negócio. Mas não tinha um organograma quando começou? Tinha. Não, no começo não. Plano de negócios. Diretora de marketing. Não foi assim também, Não Carol? Tinha. Plano de carreira, plano de negócio, tinha nada. Tudo era mato, né? Vamos lá e cada um pega uma enxada e vamos. Mas olha que princípio bacana. Você pegou isso, gente? O que era mais próximo da competência complementar de cada um. E a gente foi descobrindo isso aos poucos, né? Meu irmão era mais dado à engenharia, ele montava e desmontava. Eu lembro desde criança, ele montava e desmontava as coisas. E quando montava de volta, sobrava peça, normal, né? Normal. Os engenheiros deixam sobrando umas coisas, é assim mesmo. É monta outra coisa depois. Mas... a gente foi se organizando e já indo se profissionalizando, se organizando, delegando, entregando realmente o que cada um tinha de melhor nos setores. E depois de
26 anos praticamente, eu decidi que eu ia trilhar o meu caminho. Hoje eu vejo que eu repeti o ciclo do meu pai. Com a mesma idade, ele fez o que fez lá atrás, deixou a estabilidade, deixou que estava tudo certo para apostar num projeto próprio. E eu fiz algo similar. Conta para nós. Não foi intencional, né? Mas a hora que eu me dei conta, eu estava repetindo o padrão do meu pai. Que bom, foi bom. Né? Que bom que um dia ele tomou a decisão lá atrás. Mas foi em 2017, eu fui para os Estados Unidos puxar a internacionalização da empresa. A gente teve escritório em Miami, ficou incubado na Apex, lá que é a agência de internacionalização do governo federal. Morei 1 ano em Nova York fazendo todo o projeto, visitando o cliente, entendendo o mercado, entendendo a dinâmica, como é que o americano compra a nossa tecnologia, como é que as feiras acontecem. Participamos de 3 feiras, 3 ou 4. Fui em Las Vegas, fui em New Orleans, fui em Chicago, fui em outras feiras também. Então eu entendi o mercado, né? E nesse meio tempo muita coisa aconteceu. Nesse 1 ano muita coisa aconteceu e ali eu entendi. E uma das coisas que aconteceu foi que eu fui convidada por uma moça que eu conheci lá na região de Nova York a fazer treinamento para brasileiros imigrantes, a fazer palestra, trabalho voluntário. E eu fui convidada, falei, vamos lá. Onde eu morava não tinha brasileiro, a cidadezinha que só tinha nativo. E daí eu falei, vamos lá, vamos fazer esse trabalho voluntário, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida até então. Olha só. Eu vivia só para mim, entendeu? Aí ali eu comecei a servir, comecei a entregar, comecei a realmente, sabe, semear na vida das pessoas, mas aquilo me preencheu de uma forma, aquilo o coração queimava quando eu ia. E eu lembro que era assim, 1h30 mais ou menos de Nova York. Então eu pegava o carro, toda semana a gente ia para lá fazer essa entrega. Era debaixo de neve, era debaixo de chuva, era debaixo de frio, mas era uma alegria tão grande servir. E aquilo foi me dando um sentimento assim que eu nunca tinha experimentado antes na minha vida. De plenitude, de, sabe, de preenchimento, de ser útil, de ser realmente aquilo que eu gostaria de fazer minha vida inteira. Muito bom. E aí me veio um insight assim, é a coisa que eu faria até de graça. E de fato eu estava fazendo de graça. Né? Então, poxa, maravilhoso. E voltei com essa decisão. Eu vou fazer isso. Eu vou trabalhar com isso. E eu via o resultado na vida das pessoas. Eu via o brilho nos olhos, o resgate da identidade, o resgate sabe, do porquê que eles foram para lá. Que imigrante na América, a maioria vai para ganhar dinheiro. Tá, beleza. Mas e daí? Depois que o dinheiro vem... Como é que faz? Cadê a alegria de viver? Cadê o brilho? Cadê o porquê? Né? E aí eu comecei a entender que tinha um sentido maior naquilo tudo. 1 ano depois eu volto para o Brasil. E eu estava decidida dentro de mim a continuar aquilo independente do que acontecesse. E ali eu continuei, de fato. Né? Só que eu estava na empresa, tocando as diretorias ainda, coisa pra caramba, e fazendo esse trabalho depois do trabalho. À noite, fim de semana, né? Às vezes eu marcava alguns eventos lá, tipo, da tarde para de noite, mas... E assim foram por 4, 5 anos. Carol, você falou de algo tão importante, né? Porque ao começo foi a cara e a coragem, de fato, que a história não é uma lei marcial, mas é a história da grande maioria, né, dos nossos empresários, empreendedores no nosso país. Tem que dar passos de fé, né? Competência. Você falou pra gente, internacionalização, muito legal, o jogo já havia acontecido, mas o princípio me parece muito mesmo dos primeiros passos. Você foi ver o mercado, foi entender o cliente, você viu, gente, o que a Carol falou, como que o cliente compra, aonde que ele está, como é que ele decide, e se conheceu o mercado nessa internacionalização. Sim. Você deu esse passo, então, lá como voluntária, construindo competência. Você não tinha feito aquilo até naquela data? Totalmente novo. O que você pode falar para o nosso público sobre que competência é importante um pouquinho atrás ainda do negócio, nessa estrutura, depois da cara da coragem? Qual que é a próxima competência? Olha. 1, 2, que você entende assim, que faz sentido esse cara dedicar para desenvolver aquela musculatura? Eu vejo que a competência, acho que hoje é a que mais falta nas pessoas, e faltava muito em mim também, eu sei reconhecer isso, e é um trabalho diário de desenvolvimento, inteligência emocional. Inteligência emocional. Porque não adianta, eu tinha ferramentas de gestão, eu tinha MBA, eu tinha mestrado em neuromarketing, eu tinha um monte de coisa, um monte de curso, mas eu não conseguia colocar em prática. Bom, eu não conseguia conectar com as pessoas. Bom. Eu não conseguia liderar. Eu não conseguia sequer chegar pontual nos lugares. Isso é uma competência emocional. Né? Eu conectar com a pessoa e ouvir a pessoa é uma competência emocional. Eu saber liderar, e liderar é servir, é direcionar, é educar, é amparar, é treinar as pessoas. Eu não conseguia, porque eu não tinha inteligência emocional. O MBA não resolve. Não resolve. A especialidade em contabilidade não resolve. É mestrado em neuromarketing nos Estados Unidos, não resolve.
tem que colocar em prática, e na sua percepção, o colocar em prática passa por esta competência emocional. Eu querer, eu dar conta. Onde é que isso trava? Como é que é? Olha só, eu vou puxar um pouquinho esse viés aqui, porque é muito importante. A única coisa que impede a gente de colocar aquilo que sabe em prática são as competências emocionais. Caramba. É isso. Né? Tem muita gente que estuda pra caramba, faz curso pra caramba, tá em imersão pra caramba e não executa nada, não coloca uma decisão em prática, porque ela tá buscando o próximo curso, o próximo seminário, a próxima formação. É assim, nossa, qual que é a bala de prata que eu vou encontrar? E ela não usa o que ela já tem nas mãos dela, ela não usa o conhecimento que já tem. Eu falo, arroz com feijão bem feito resolve tudo. É o básico bem feito. E as pessoas não conseguem fazer o básico bem feito, fica buscando a bala de prata. Então, a competência emocional vai trazer isso pra gente. É usar o que eu tenho, nas condições que eu tenho e dar o meu melhor. Quantas vezes você já viu pessoas, nossa, ainda não gravei o podcast porque eu não tenho o estúdio perfeito, porque eu não tenho o cabelo perfeito, a roupa perfeita, a câmera perfeita. Enquanto isso, tem gente fazendo milhões com o celular velho na mão. E como que faz isso, cara? Como é que vira essa chave? Como é que é esse primeiro passo? Tem que alguém empurrar? Como é que é isso para começar? Porque eu vejo, Carol, a competência, quando você fala assim, competência emocional, como musculatura. É um músculo. Não é assim, eu tô magrinho, agora eu sou um bodybuilder. Não é do nada. Eu tô subindo 10 quilos, agora eu tô com 100 quilos no supino. É um treino diário, né? Como é que é? Como é que é esse primeiro passo? Como é que faz para realmente... Porque todos queremos realizar. Sim. Mesmo a busca, né, pela bala de prata. Tem um cliente me fala assim, Riva, não tem estratégia de rabo de foguete. Legal, cara. Mas e aí? Como é que faz? Um caminho que eu segui, tá? Não é experiência. Não é merchan, não é nada, mas todo mundo que eu falo, se eu puder falar, se eu puder divulgar, se eu puder convidar, eu vou convidar, porque para mim foi o que salvou minha vida. Foi o que salvou minha empresa, salvou minha família, me conectou com Deus. Foi isso, tá? Que é entrar no método CIS e fazer tudo o que tem que ser feito. O CIS é uma imersão de inteligência emocional do Paulo Vieira. Eu fiz 10 vezes. Tão bichada que eu tava. E vou fazer em fevereiro de novo. Estou convidando minha comunidade para fazer presencial comigo. Porque ali eu comecei a enxergar tudo que estava de errado e eu não estava percebendo. As pessoas me davam feedback, eu não percebia. Eu rejeitava a orientação, rejeitava feedback, rejeitava a instrução, e isso chama o quê? Orgulho. Olha só. Então a gente é muito blindado pelo orgulho. O que é o orgulho na prática? É eu achar que eu não preciso de ajuda, achar que eu sei tudo, achar que meu funcionário não tem nada para me ensinar e eu não preciso ouvir, achar que eu estou acima do bem e do mal, achar que meu tempo é mais importante que o tempo do outro, isso tudo é orgulho. Achar que eu não preciso de uma consultoria, de uma mentoria, de um treinamento, porque eu sou empresário, porque eu já cheguei até aqui. Isso é orgulho. É também eu falar assim, nossa, eu não preciso de ajuda porque eu já cheguei aqui minha empresa tem 30 anos, quem é você para vir me ajudar? Isso é orgulho. E eu ouço muito disso de empresários. Não, já cheguei até aqui, para que planejamento estratégico? Eu já cheguei até aqui, para que consultoria? Eu já cheguei até aqui, para que mentoria? Mas a gente, só para concluir, a gente precisa entender que o combustível não queima duas vezes. Você chegou até aqui, caramba, já queimou o combustível. Combustível não queima duas vezes. Não, já queimou a gasolina. O que eu fiz me trouxe até Quem aqui. garante que eu vou andar mais alguns quilômetros? Muito eu preciso reabastecer. Eu preciso dar uma recarga. E essa recarga também é atualização, também é consultoria, também é buscar ajuda, é olhar para um lugar diferente que às vezes eu não estou olhando. Você falou, Carol, algo que não posso dizer que é do brasileiro de forma alguma generalizando, mas vou te falar da minha experiência. Lá atrás, eu precisei também passar por um processo como esse. E aquele complexo, sabe? Como assim, o músculo é visual. Tá aqui, ó, tô enxergando. E a gente cuida dele, faz um monte de coisa. Mas e a máquina? O cérebro, que é um órgão tão importante, que nada funciona sem ele. E a mente, que é formada pelo abençoado do pensamento, dos sentimentos. A gente trata com tanto complexo. Psiquiatra é coisa de louco, psicólogo, que negócio é esse? Você vê também essa dificuldade, esse preconceito? Muito preconceito, né? As pessoas muitas vezes negam ajuda, mas acabam indo por caminhos que vão tentar camuflar a necessidade de ajuda, quando na verdade ela deveria enfrentar e confrontar os seus limites para a coisa funcionar melhor. Simples assim.
Né? Tem muito preconceito com autoajuda, com coach, com terapia, com psiquiatra. Gente, a gente tem que, primeiro, essa cura emocional, primeiro parte de eu reconhecer que eu sou limitado e eu preciso de ajuda. E todos somos limitados. Porque senão a gente vai se colocar no lugar de semideus ou de Deus. Perfeito, Camila. E ninguém é Deus. Fazendo analogia de novo com o peso, né? Conhece o Bitelo? Você já ouviu falar disso na internet? Depois você pesquisa pra você ver. A história é um pedreiro, um cara de obra. Hoje ele é campeão de levantamento de peso nesse segmento. Uhum. E o Bitelo, o cara acho que é mais de 300 quilos que ele levanta. Nossa. Mas você vê assim, mesmo cara que tá entre os mais fortes do mundo, tem um limite. Tem. Todos sensacional. Todos temos limite. O combustível não queima duas vezes. Não queima duas Aonde você tá, querido? É resultado do que você decidiu, você escolheu. É o combustível que estava no tanque, agora é novo. Por isso estamos falando sobre isso. Olha o que a Carol nos disse. E aí só perguntou como que faz para resolver, né? E outra coisa, tenham a informação, tá? Eu preciso treinar diariamente. Pronto. Assim como o músculo. Essa é a minha fala. Eu chamo de musculatura emocional. De fato? Eu preciso treinar minha musculatura emocional todos os dias. Né? Então, é desenvolvendo, primeiro, a autopercepção. O que eu estou sentindo aqui? É raiva, é alegria, é tristeza? O que está rolando? Se eu não paro para perceber, eu estou no automático, a tendência é que eu nem perceba. E se eu não percebo, às vezes eu estou me maltratando o outro, eu não percebo o ambiente ao meu redor. Então, assim, na prática, vamos dar dicas práticas para poder fazer alguma coisa. Porque, olha o que você falou, ninguém consegue executar sem conseguir desenvolver incompetência emocional. Eu quero executar. Sem inteligência emocional. Porque quer executar, porque quer realizar, quer o carro, quer a casa, quer a viagem do sonho, quer a família, quer a melhor condição. Então, isso só vem de uma forma. Não vem do pensamento só. Ele não cria isso sozinho, precisa ter ação. Tem que ter ação. Mas o que impede as pessoas de agirem, né? E, assim, eu sei, mas não faço. É aquela história, né? Emagrecer é fácil, todo mundo sabe. Tem que comer menos, treinar, beber água e dormir bem. É fácil. Mas por que tem gordo no mundo? Tá. É porque eu não consigo. Por que eu não consigo? Muito alguma questão emocional que me impede de fazer aquilo. Mesma coisa financeiro. Para ficar rico é fácil, né? A gente tem a fórmula, né? Faça mais dinheiro, gaste menos, economize e invista. Simples. Tá simples. Por que tem pobre no mundo? Porque muitas vezes a gente não dá conta nem de fazer e nem de poupar. Muito né? Emocionalmente eu não dou conta. É igual Black Friday agora, né? Mas é que tá na promoção, é só hoje, é só mais uma bolsa, é só, nossa, o iPhone novo que eu quero. Emocionalmente a gente vai lá e compra. Ou seja, gasta de uma forma emocionalmente descompensada. Ou não tem inteligência emocional para fazer dinheiro. Tem muito empreendedor que tem medo de cobrar, que tem medo de vender, que tem medo de abordar o cliente. Isso é o quê? Estrutura emocional. Carol, e nisso, na sua trajetória, né? Isso foi um dos desafios grandes. Isso, algum momento dessa trajetória, trouxe de verdade esse desejo de desistir? Ou foi todos os dias, hype, bom demais, vou vencer, vou chegar lá? Eu vejo que eu tenho duas fases. Até esse momento, que foi 4 de agosto de 2017, que eu entrei no Método CIS, até então, eu era aquela pessoa workaholic, faca nos dentes, que ia pra cima, trabalhava de manhã, tarde à noite, fim de semana, e estava louca. Só que eu não tinha resultado. Como assim? Não tinha resultado. Eu trabalhava muito e não tinha resultado. Aí eu entendi que estava trabalhando errado, pelos motivos errados e com a estratégia errada. Então, muitas vezes, hoje, eu mentorando empresários, eu vejo a pessoa é a Carol do passado, porque ela está vivendo aquele loop infinito, aquela corrida do rato, achando que vai chegar em algum lugar. Não, tá faltando dinheiro? Trabalha 5 horas a mais, trabalha 10 horas a mais, mas isso não vai te trazer o dinheiro se você está no modelo de negócio errado. Se o teu modelo de negócio é venda de horas, se o teu modelo de negócio não tem margem, se o teu modelo de negócio é uma troca de tempo por dinheiro, você não vai chegar onde você quer. E eu estava cega também porque eu não sabia onde eu queria chegar. Eu não tinha clareza. Quais eram os números? Qual era a meta? Quanto eu queria de lucro no meu bolso? Eu não tinha clareza. E assim, isso faz a diferença de verdade? Total diferença. Hoje, primeira conversa que eu sento com meus mentorados, na primeira sessão, quanto é que você tem hoje de lucratividade enquanto sócio para a Labore ou né, da distribuição hoje. E o quanto você quer. Então, onde você está, onde você quer ir? O Waze. Né? O princípio do planejamento, né? Básico, eu preciso saber onde eu estou e para onde eu vou. E, por mais incrível que pareça, a maioria não sabe para onde está indo. Carol, isso é tão forte. Não sabe. Você colocou cara e coragem, desejo, sonho e o processo consome.
As horas são limitadas, a necessidade chega. Final do mês na conta corrente é R$1 de saldo na conta para R$1 de compromisso financeiro. R$1 paga R$1. Essa é a vida da imensa maioria. E tem muitos que remuneram os funcionários e não se remuneram, não sobra para si. Essa é a realidade do empreendedor brasileiro. Paga imposto, paga funcionário, paga o fornecedor e para ele não sobra. É muito comum. Eu tenho clientes que eu estou na jornada ali ajudando a estruturar e um dos propósitos da mentoria é lucro. Ele paga para um funcionário 7, 8 mil reais de salário, fora os encargos, e ela tira 5 para ela. Entendeu? E assim, é muito comum isso. E é doloroso, porque o risco é do empresário, o nome que está lá, o passivo é tudo dele. Não é justo, né? Não é justo essa migalha. Perfeito. Não é justo. E não tem nem, né, se continuasse sozinho, não teria nem perspectiva de ver o lucro e a recompensa financeira por tanto trabalho, tanto risco, tanta dor de cabeça, tanta falta de dormir, né, porque é muito complexa a situação toda para o empresário. Então, esse contexto todo me coloca assim numa missão. Foi por isso que eu saí da empresa. Eu estava muito confortável lá, estava legal. Financeiramente legal, tinha horário para sair, horário para entrar, estava tudo funcionando, mas eu olhei para essa missão e falei, cara, eu não posso ficar omissa nisso. Eu não posso carregar as minhas mãos sujas de sangue, vamos assim dizer. Eu preciso ajudar as pessoas a sair dessa cilada que elas mesmas se colocaram, mas elas não estão enxergando, porque era assim que eu vivia. Então, essa Carol Workaholic, ali no dia 4, 5 de agosto de 2017, morreu. Eu comecei a olhar para a minha saúde, eu comecei a olhar para a minha família, que eu não olhava. Eu comecei a ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Comecei a olhar para a vida como um todo. Porque até então eu só olhava para o trabalho e para o dinheiro. E o trabalho me consumia e eu não tinha dinheiro. Isso não faz o menor sentido. E eu não estava enxergando isso. Carol, eu acredito demais nisso, sabe? Que o que faz valer a pena são as pessoas que estão ao nosso lado. Exatamente. Tem um quadro que eu procuro compartilhar sempre, Carol, nesse contexto, e te convido você a fazer essa reflexão junto com a gente. Se hoje você tivesse a oportunidade de assinar o contrato, está aqui, ó, na mesa, caneta na sua mão, a casa do sonho, o carro do sonho, a conta bancária que você sempre sonhou, a mesa servida do teu sonho, daquilo que mais te enche os olhos e o paladar. Mas tem uma cláusula que ela é decisiva nesse contrato para você acessar. Você tem que estar sozinho nessa missão. Quanto tempo, Carol? Nossa. A gente fica. Arrepiei. Não dá. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí que tem muita gente se perdendo. Porque ela está indo subir uma montanha e ela está lá sozinha, no topo da montanha. Olha para trás, a saúde ficou para trás, a família ficou para trás, os filhos ficaram para trás, querem nem olhar na cara dessa pessoa. O casamento já desmanchou, já rachou tudo. Então, qual que é o sabor desse tipo de sucesso, pseudo-sucesso? Carol... É um sabor muito amargo, deve ser, né? Para quem está nesse contexto, nessa jornada, nesse desafio, um conselho prático. Você falou, né? Waze. Uma primeira ação para esse empresário, esse empreendedor que está nos escutando. Legal, Riva, estou me enxergando nesse quadro. Uma ação prática. O que é uma primeira ação, a sua percepção que vai começar? Porque olha só, o Carol falou pra gente, o Waze, ele não te leva no destino, não é teletransporte. Você tem que seguir as direções. Né? O Waze fala, ó, vira à direita, vai reto, vira aqui, parque. O Waze vai dando os comandos. Um exercício prático que você colocou, né? Quanto eu estou ganhando como empresário, levando para o CPF, que é o faturamento, né? O faturamento... Tem gente que acha que o faturamento da empresa, né? é o próprio bolso, né? Caramba, estou faturando e... O assunto é o que só para levar para casa no final do dia. O resto então, é vaidade. Escrever esse número, como é que ele está? É realidade, grande parte dos empresários, muitas pessoas do seu time de verdade leva para casa primeiro, porque a gente tem que honrar. Sim. Eu aceitei o risco de empreender. Eu assinei um contrato com esse colaborador, com esse prestador de serviço, com esse fornecedor, assumindo a minha parte neste jogo. Sim. Então, de fato, a gente acaba ficando, o empresário fica o último da conta. Funciona, Carol? De fato, assim, é prático. Isso posiciona. Eu escreva onde eu tô, mas de forma prática. É isso, né? Número, o que você está ganhando hoje e o que você quer ganhar de verdade. É uma ação prática que começa a mexer no ponteiro, porque mudar a jornada. Gente só vai mudar quando tiver consciência.
sem estado de consciência, a gente não se permite mudar. Porque muitas vezes fica naquele engodo, né? Fica naquele auto-engano. É como a gente, às vezes, vê no médico, né? O médico fala assim, você suspeita que está com alguma alteração, sei lá, hormonal, de glicose, sei lá. Tá com alguma, você suspeita. Mas com medo da realidade, você nem vai no médico para não ter que fazer exame, porque você sabe que vai doer e vai ter que mexer. Tem muitos empresários que vivem nesse engodo. É melhor eu nem olhar meus números, porque eu sei que vai doer, porque eu suspeito que está sangrando, eu suspeito que a minha empresa está quebrada, mas eu não quero confrontar com essa dura realidade, porque vai doer. Só que vai doer muito mais se eu não confrontar. Então, na vida adulta, a gente tem que tomar decisões difíceis de confrontar com a realidade e com a verdade. Então, muitas vezes as pessoas fogem dessa realidade para se poupar. Só que esse se poupar vai doer muito mais. É melhor você confrontar de uma vez. Então, olha lá, pega teu extrato, pega teus relatórios de venda, espero que tenha isso no sistema, no CRM, bonitinho, organizado. Mas se não tiver, busca lá, né, o teu papel de padaria e vai fazendo anotações. Quanto você fatura? Qual é a tua margem? Qual é teu custo fixo? Como é que estão os impostos? Está pagando, não está? Como é que está o custo da tua folha? Traz realidade, traz números. Né? Ou você pode até olhar, poxa, de tantos negócios, de 10 reuniões que eu fiz, eu fechei uma. Poxa, como é que está a taxa de conversão? É parar e pensar. Então, esse parar e pensar é tomar consciência. E isso é do empresário. É o empresário. Isso não é algo que ele delarga para alguém fazer. A consciência é dele. Ele não tem como fugir dessa tomada de consciência. Né? Pode ser que ao longo da empresa crescendo, evoluindo, ele vai ter processos, vai ter pessoas, vai ter gestão madura para fazer isso. Mas, mesmo assim, ele tem que olhar os indicadores. Ele tem que olhar os dados, tem que olhar, estar em contato com o cliente, ouvir o cliente. Então, ele tem que estar com esse contato com a realidade o tempo todo. Ouvir feedback do funcionário, o que o funcionário pensa da empresa, por que ele entra, por que ele sai. Então, não dá para fugir desse confronto da realidade. Carol, e nesse confronto da realidade, teve algum erro que ficou gravado, sabe, aquele na memória? Caramba, aqui a gente falhou, isso trouxe dificuldades. Tem algo nessa jornada que você lembre, que possa compartilhar? Eu acho que nessa fase que eu estava lá de tomada de consciência profunda, eu me dei conta que eu estava falhando miseravelmente como gestora, como líder. Mas falando de que jeito? Não estava mal educado com as pessoas? Não estava dando atenção? Tudo isso. Tudo isso. Não parava para ouvir? Não parava para ouvir. Eu entrava e cruzava a empresa inteira sem dar bom dia para ninguém. Eita! Era nesse nível. E trabalhando quantas horas por dia nessa fase? Assim, umas 12 facinho. E o resultado não era proporcional ao esforço? De maneira alguma. Distribuição de lucro era um negócio que a gente nem conversava na pauta de reunião de diretoria. Não estava na pauta. Estava na pauta o trabalho. Então, assim, a gente nunca parou para se questionar por que do trabalho? Para quê? Qual o resultado que a gente espera após fazer isso? Qual é o prêmio? Qual é a recompensa? Entendeu? E isso vem da tomada de consciência. A gente não parou para avaliar, está sobrando tanto ou não está sobrando, o que vamos fazer para sobrar? Não tinha essa conversa. A conversa era sempre do trabalho pelo trabalho. Aí que eu falo, a corrida do rato, ela é muito sedutora. Porque isso é vaidade também, né? Isso é ego. A gente se sente importante por estar trabalhando duro, a gente se sente importante porque está na correria, a gente se sente importante porque não está com tempo para nada, a gente se sente importante porque se sair da empresa nada vai funcionar, ela só funciona se eu estiver lá dentro, a gente se sente importante. E mais uma vez é o ego gritando. E o ego é o que quebra as empresas. Não é a concorrência, não é o governo, é o ego, é a vaidade, é o orgulho que quebra os negócios. O ego que quebra os negócios. É o ego que quebra. Porque se eu tenho ego na mesa, eu não vou ouvir o sócio, eu não vou ouvir o funcionário, eu não vou ouvir meu cliente, eu vou achar que sem mim a empresa não funciona, que eu sou especial demais, que ninguém faz tão bem feito quanto eu. Isso tudo é ego. O fluxo de caixa é importante? Muito. O caixa, falta de dinheiro. Também. Faz um negócio fechar? É a falta de dinheiro que faz um negócio fechar? É sintoma, né? O que vem antes é o ego. É o ego. O empresário... Porque, se eu vejo, só um pouquinho, se eu vejo que a coisa está indo por um caminho que não é o caminho planejado. Tá. Se eu vejo que está indo por um caminho que não é o caminho planejado, o que é o natural? Pede ajuda, ajusta a rota,
Pega um consultor, pega um mentor, vai no contador e conversa com ele, deixa eu entender, né? Ou ouve o funcionário, o que você percebe que a gente pode melhorar? Agora, o que impede a pessoa de fazer isso? Ego. Ego. Vaidade, orgulho. Então, antes do caixa estar com problema, quem está com problema é o empresário, é o orgulho, que impede de enxergar isso. Problemas societários, quantos? O que está na pauta de um problema societário se não é orgulho, se não é ego, vaidade? Eu quero mais que você, eu acho que eu trabalho mais que você, eu acho que eu mereço mais que você, mas a gente não para conversar, a gente não para alinhar a expectativa. Eu só fico achando e com isso a coisa vai se dissolvendo. Quantas empresas quebram por conta disso? Né? Falta da franqueza, cara. Falta de transparência. Falta de honestidade nas relações. Mesmo nesse momento difícil, do caixa, do fluxo, que é o grande desafio da fase da sobrevivência, há um negócio, o famoso ponto de equilíbrio, né? Break. Aquela remada, né? O negócio né? está se pagando. Tem como reconstruir, tem como sair da negativação, tem como pagar dívida. Não precisa abandonar o negócio, não precisa abrir um outro CNPJ no nome da esposa e deixar aquele pro passado. Tem como fazer na prática de verdade? Sempre tem. Mas eu preciso ser humilde para reconhecer que eu estou errando. Eu preciso ser humilde para reconhecer que eu fui omisso em alguns parâmetros da gestão. Mas, Riva, eu fiz tudo certo, eu trabalho pra caramba, eu não entendo por que o caixa tá assim. O quanto trabalha não define o resultado, né? Eu estava trabalhando muito mais. Hoje eu trabalho muito menos do que alguns anos atrás. E eu tenho muito mais dinheiro. Resultado na mesa, não ele quer dizer... como princípio, o resultado é um cara de verdade que tem que nortear a decisão do empresário, que é o que tem que trazer essa consciência, caramba, eu estou. Mas... o fato de trabalhar muito não quer dizer que você vai ficar rico, pronto. Não quer dizer. Tá? Então, assim, a gente tem que trabalhar de uma forma estratégica, de uma forma inteligente, com o modelo de negócio correto. E isso faz a máquina gerar mais dinheiro. Se eu trabalho bastante no modelo certo, vai dar legal. Se eu trabalho muito no modelo errado, você só vai se cansar. Carol, o tempo passa rápido pra caramba, mas vamos um pouquinho mais desse aqui. Riva, modelo de negócio. Como assim? A cor da minha fachada, a minha posição da mesa na empresa. O que é um modelo de negócio? Como é que é esse bicho? Começa como? Como é que começa a pensar nisso, Carol? Vamos pensar assim, é o que você vende, como você vende, para quem você vende. Na prática, vamos pensar, pegar o eletricista. Vamos. O eletricista, ele vai fazer o trabalho, vamos supor, eu liguei, o eletricista veio, ô, seu Zé, beleza, o que você tem que fazer? Tem que instalar o painel fotovoltaico na minha casa. O que ele vai fazer? Vai me dar o orçamento, eu vou aprovar ou não, vou negociar aquilo e vou fechar. Ok. O que garante que esse projeto que ele vai implantar para mim vai ter margem? Ele vai calculou. Ser um bom negócio? Aí vai ser um bom negócio. Às vezes é um negócio de um valor montante legal. Sei lá, ficou 20 mil reais. É um montante legal. Tem muita gente que não vê isso no ano. Bacana. Mas quanto tempo ele levou para instalar? Quantas pessoas ele precisou colocar naquela operação para fazer aquela instalação? Quanto de material? Quanto de não sei o que lá? Então, entender o custo é um bom pilar do modelo de negócio. Total. A margem. Né? Então, se eu vendi por 20, mas me custou 19, ficasse em casa. Agora, se eu vendi por 20 e me sobrou 15, sobrou 16... Eita! Tá legal! O modelo de negócio é bom. E outra coisa, aquele negócio vai depender sempre de mim para funcionar? Então, olha só, negócio margem. Então, beleza. Quantos por cento de fato consigo? E para poder saber isso, tem que aprender a calcular. Tem que fazer conta. Você não sabe, busca Carol quem sabe. Nós. Vai no contador, vai em alguém que consegue. Precisa realmente saber disso. Isso é legal. O que eu vendo, o que eu custo, o que sobra. Exato. Primeiro exercício, então, margem que esse negócio possibilita. E é isso, a gente não tem que saber tudo. Mas eu tenho que saber pedir ajuda de quem sabe. Excelente. Tá? Eu não sou a pessoa da matemática, mas eu sei quem sabe, então eu converso com essas pessoas, tenho elas perto, pago pelos serviços dela e eu vou ter respostas. Então, uma coisa é margem. Esse é um dos pilares, podemos chamar de um dos pilares. É um dos pilares, margem. Margem, Outro que é o pilar. lucro, galera. Quantos por cento sobra? Carol falou, vendi 100, eu coloco quanto no bolso no final. Que se eu pegar, levar para casa, para fazer férias, para comprar um carro, não fará falta para o negócio. É o que sobra de verdade. E aí tem até abrir um parênteses dentro dessa questão da margem, tem muita gente que se engana.
Esse copo eu fui lá na distribuidora, comprei por R$5 e vou vender por 10, eu estou com 100%. Não cai nessa, tá? Não cai nessa, não é assim que funciona. Se você está fazendo isso, você pode estar operando com prejuízo. Aí você, talvez, ainda pior, né? Comprei à vista, lá do meu fornecedor da distribuidora, e parcelei para o meu cliente em 12 vezes na Black Friday. Você vai ver o dinheiro picado ao longo de 12 meses, fora ou taxa de juros, né, para antecipar isso, e você acha que está fazendo um ótimo negócio. Não é assim que funciona. O fluxo de caixa, Carol, que é ter o dinheiro na hora que ele precisa estar no meu caixa, né? Direto na margem de influência. É isso, tudo interfere, né? Então, uma coisa é margem. Outra coisa, escala. Você consegue escalar o teu negócio ou depende 100% de você para que aquilo seja entregue? Então, a gente tem que ter essa análise dentro de um modelo de negócio saudável que o negócio consiga ter, assim, se comigo eu faço 10, se eu mais alguém que trabalha comigo eu faço 20, eu faço 30, eu faço 200, enfim, tem que ter escala. Perfeito. Carol, eu posso escolher ser o eu empresa e tá tudo certo. Tudo certo. O seu artesão, o seu artista, o seu eletricista, o seu cerqueiro, o seu instalador, não tem problema. Quero dar um próximo passo, Riva, porque como falamos, né? Falei aqui do Bitelo, um cara forte pra caramba, mas ainda assim é 300 quilos. Ele é limitado, ele tem a sua capacidade e não passará dali. Então, o próximo passo é isso, é formar time. Formar pessoas. Escala, concorda? Formar pessoas. Assim, formar pessoas, multiplicar entregadores daquele produto. Você falou, né? Depende de mim. Então, se é um negócio que tem escala, significa que é um negócio que eu posso agregar outras pessoas que não só dependem de mim. E podemos falar do outro lado, eu posso também dar a esta oportunidade para outros. Exato. Perfeito. Ou é isso mais no físico, né? Agora, no digital, escala é aquela coisa, né? Eu produzi ou produzi 1000, dá na mesma. Né? Aqui, a gente poderia fazer uma reunião de mas estamos fazendo para vários. Perfeito. Tem escala, aqui tem escala, porque está online. Ok. Então, é mudar essa forma de pensar. Aí vem aquela crença dos empreendedores. Mas e se eu treinar a pessoa e ela for embora, né? Esse é o medo. Aí a pessoa acaba ficando na limitação da própria agenda. E aí, dentro desse modelo, não há liberdade. Você não consegue nem ficar doente. Eu falo, você não pode ter dor de barriga. Você não pode. Acabou. Como é que faz para entregar o combinado? Mas eu tava, beleza, tá com dor de barriga. Beleza. Acabou a entrega, acabou o faturamento. Então, ele morre em você. Né? Não tem como continuar o negócio se você parar. Né? Isso para a mulher é ainda mais complexo, porque tem filho, tem uma série de questões que a mulher é responsável. No final da jornada, Carol, a gente, de novo, né? Vamos colocar o brasileiro todo nesse pacote, mas a grande maioria somos imediatistas. Somos imediatistas. O meu vigor parece que nunca vai acabar. A gente é imortal, né? Eu vou até quando, dependendo só do meu braço. E tem gente que fala assim, se eu morrer, não, você vai morrer. A questão é quando. Pronto. Né? Não é se eu morrer, todo mundo vai morrer, a questão é quando. O vigor das 12 horas por dia da intensidade vai passar. Tem uma curva produtiva que é impossível a gente chegar nos 60, nos 50, da mesma energia que está nos 20, 30. A energia vai caindo. A não ser que a gente se cuide, né? Que a gente tenha uma saúde mental, emocional, sono e uma série de coisas. Mas, via de regra, se continuar trabalhando, fala que nem um cavalo, né? No começo, até os 50, não aguenta, o corpo não aguenta. A gente vai desgastando. É a máquina que tem desgaste, né? Então, a questão aí é da escala. E outra coisa, o que você faz tem escala? Tem gente, tem mercado endereçável? Tem clientes potenciais interessados naquilo? Que não adianta eu ter um time, até um esquadrão de profissionais, mas não tem para quem vender. Então, tem que ter público consumidor e tem que ter capacidade de entrega. Tem que ter essa conversa entre as partes. Aí é um modelo de negócio mais saudável. Margem, escala, fluxo de caixa, precificação, interfere direto na margem, escala. Outra coisa que interfere na margem também é o modelo tributário. Opa! Porque, gente... É um sócio bem querido. A banca nunca perde, né? O governo não precisa levar a parte dele, cara. Não precisa preocupar com isso. A banca nunca perde. Então, tem muito dinheiro que vai para o imposto. Ok. Mas eu quero começar, eu não quero pagar o governo. É uma estratégia legal? Vou deixar esse sócio fora, porque ele não enxerga. Eu não quero ele de sócio. Eu não quero ele de sócio. Dá para começar sem olhar para os tributos? Não dá, gente, não dá. Uma hora a conta chega, né? E tem muita gente que se engana e se deixa enganar. Né? Tem muitos contadores mal orientados, mal atualizados, que vão passando estratégias
né? Da época. Jeitinho, né? De 1950. O jeitinho, como fazer para não precisar pagar. Então, assim, não tem jeito. Uma hora a conta vai chegar. E cada vez mais os dados estão integrados, existe uma inteligência, cruzamento de dados, né? O governo tem como saber, até você comprou hoje na Amazon, ele vai saber. Ah, mas eu não comprei. Mas você sabe, ele sabe. Existe uma inteligência de mercado para isso, uma inteligência que o governo também tem. Então a gente não pode ser tão inocente quando assim. Você fala né? de tributário, uma expressão que a gente repete lá para o nosso time, nesse contexto, diz, cara, presta atenção nisso, porque se dar certo, pode dar errado. Como assim, Rio? Cresceu, o carro chegou, a casa chegou, o saldo na conta chegou. E aí tem que responder a pergunta: da onde veio? Da onde veio esse negócio, né? Como é que é esse aí? Tá debaixo do colchão? Não deixa isso passar. Então, assim, nada passa despercebido pelo governo. E uma hora a conta vai chegar. Mas empreendedorismo não era trabalhar menos. Eu não tô gostando dessa conversa, né? Carol. Eu achei Trago más notícias. Eu achei que empreender... horário, não tem que dar satisfação, tá tudo certo. Fazer o que eu quero. Nossa, tem que desenvolver essas competências. Não era para trabalhar 4 horas na praia? Não, não era. Não. Sinto não tô informar. gostando disso, viu? Já deu ruim, né? Tem que desenvolver essa habilidade. Tem, porque senão você vai ficar escravo do negócio. Você vai ficar escravo da tua empresa. Né? E isso não te proporciona nem liberdade, nem lucro. Escala pessoas, a gente falou aqui, você citou algo. Mas eu, se eu treinar, ele vai embora. Mas e se eu treinar e o cara ficar ruim e ele ficar? Aí quem vai embora é o cliente. Incomoda muito? Aí quem vai embora é o cliente, né? Muito boa. Se eu deixo alguém ruim para atender, a pessoa não sabe o que é o produto, o que é o serviço, o que ele está fazendo ali. Tá literalmente com a cara de bunda no balcão. Quem vai embora é o cliente. E se o cliente foi embora? Acabou o lucro. O dinheiro foi embora. O faturamento foi embora, o lucro foi embora. Quantas não tem vezes? Contrato para fazer, não tem produto para produzir. Tem, já era. E quantas vezes pode ligar? Assim, a gente pode pegar exemplo nosso mesmo. Você vai numa loja, vai num shopping, vai em algum lugar. A pessoa ou te atende mal. Pior é que não atender é atender mal. Tem lugar que eu prefiro não ser atendida. Mas só quero pegar o que eu quero ali e ir embora, né? Mas o pior é quando atende mal, quando a pessoa desvende. Quantas vezes, quero tal coisa, a pessoa vai lá, procura tal, traz um negócio totalmente nada a ver, mas eu sei que tem aquele item que eu queria. Pô, você está atrapalhando a venda. Você está obstruindo a venda. Então é melhor não ter. Então treina as pessoas, orienta as pessoas, acultura as pessoas têm que falar a língua da tua empresa, tem que transmitir os seus valores, seus princípios, aquilo tudo vende. Né? Porque se você tem em princípio um valor muito forte, muito bem definido, teu funcionário fala completamente diferente, ele se comporta de uma forma completamente incongruente com aquilo que você tem por valor, o cliente não vai conectar, ele vai embora. Né? Ele não fica. Então, isso tudo custa muito caro. É muito mais barato treinar um funcionário, acompanhar, fazer um bom onboard. Isso, lógico, tudo começa lá no processo seletivo. Contratou errado, você vai... Tem um jeito certo de fazer. Total. Tem muita gente reclamando, eu não consigo contratar, ninguém quer trabalhar, e uma série de narrativas assim... Eu acho ela muito perigosa e mentirosa. Tá? Aí, primeiro, eu ouço muito, por exemplo, a pessoa tem lá 50 funcionários na empresa. Aí ela fala, ao público, fala ao vento, ninguém quer trabalhar, é tudo preguiçoso, é tudo vagabundo. Porra, você está desonrando os 50 que estão lá. Pronto. É por conta de um que veio no teu teste seletivo e não ficou, por conta de um que veio para fazer a experiência e não ficou. Você está desonrando os 50? Tem coisa errada aí. Aí aqueles 50, a hora que ouve isso, fala, puta, meu patrão não me honra. Também vou desonrar. Aí começa a sacanagem uma atrás da outra, né? Então, é uma questão, assim, de princípio. A gente precisa ter princípios claros e para isso tem que ter consciência. Volta lá na inteligência emocional. Você pode até pensar, mas tem coisa que você pensa e não fala. Você pode até ter suas crenças, suas convicções, mas tem coisa que você não fala. E o que impede a gente de falar aquilo que pensa? Inteligência emocional. Voltamos lá, entendeu? Olha isso. Eu falo mesmo. Então, você fala mesmo, você vai se ferrar. Porque vai. É uma questão de tempo, né? Então, tudo isso traz pra gente, assim, a necessidade de profissionalização do empresariado. Pronto. Inteligência emocional e profissionalização. Não dá para tocar de qualquer jeito. Processo seletivo é conhecimento, é ferramentas, é técnicas. Isso tudo não vai acontecer por acaso. Dedicar tempo para a equipe. Para a equipe. Um comportamento total, extremamente importante. Necessário, cada vez mais necessário. Porque máquina a gente compra, software a gente manda escrever, uma fala que eu repito sempre nas nossas conversas. Mas pessoas, como é que a gente desenvolve? Você desenvolve no relacionamento, mostrando os seus princípios, os seus valores, mas começa onde? Processo seletivo. Um ponto de atenção que há
Carol, empresária, olhando para aquele cara, para a equipe. O que é um comportamento daquele cara que quer, que vai performar? Número 1, eu busco alguém ensinável. 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 Que queira aprender, Que esteja disposto aprender, a ouvir. Que esteja disposto a ouvir, a receber feedback, a ser orientado, a crescer. Porque o ensinável geralmente quer crescer. Pronto. E o crescer tem sede, tem não vontade. quer dizer que ele vai ser o diretor da empresa. Às vezes o crescer é estar curioso por uma nova habilidade, crescer porque eu vou servir, porque eu vou me dedicar. Então o ensinável ele tem um comportamento diferente. O ensinável é mais humilde. O humilde recebe feedback, recebe instrução, recebe orientação, ele serve mais. Então assim, tudo que você vai buscar na pessoa, busca entender se ela é ensinável. E isso lá no processo seletivo a gente filtra. Muito bom, Carol. Nosso papo filtra. tá bom demais, caramba. Estamos indo para quase uma hora. Tem um terceiro pilar aí, né? Tem um terceiro pilar aí. Bora lá, vamos deixar esse. Porque dois não fica pé, né? Tem que ter um. Né? Esse Vai pé, ficar né? manco, assim, né? Vai lá. Então tem margem, tem a escala, outra é recorrência. É importante a gente buscar no modelo de negócio alguma coisa que me coloque recorrência. Pode ser assinatura, pode ser mensalidade, pode ser um novo produto para o mesmo cliente. Pode ser uma outra oportunidade que eu vou colocar para aquele mesmo cliente, porque atrair o cliente custa caro. Recorrência, de uma forma prática, vender para o mesmo cara, independente Vender para a do mesma quê. pessoa, independente do quê. Se vai ser um contrato de 12 meses ou se eu vou fazer uma nova venda a cada semana para aquele mesmo cliente. E eu vou te dar um exemplo. E foi a recorrência que salvou a minha empresa. Porque conta para nós. Lá em 1900 e bolinha, quase beirando o ano 2000, a gente vem do saneamento. O saneamento naquela época não tinha ainda aquela lei de responsabilidade fiscal, que hoje o governo tem que prestar contas, tem que fazer uma série de ações para preservar o dinheiro público, né? Não que isso aconteça muito, né? Mas hoje tem a lei. Existe a Parênteses, né? Existe a lei. Mas lá atrás não existia essa lei de responsabilidade fiscal. Então a gente tinha muita dificuldade em anos eleitorais. Né? Só que anos eleitorais, Brasil é um ano sim, um ano não, porque tem o municipal e depois tem o estadual. Então a gente tinha uma sazonalidade muito grande nas vendas e nos recebimentos. Era assim, era um desafio muito grande. Então a gente vendia, não sabia quando ia receber, porque não tinha responsabilidade fiscal. Aí dali a pouco mudava o governador, dali a pouco mudava o prefeito, ele mudava não sei o quê, e a gente ficava na mão. Teve cliente que a gente levou 4 anos para receber. Olha só. Só que uma empresa sem caixa, sem estrutura, isso sacrifica muita coisa, acaba. Mais da conta. Né? Então foi muito pesado. E aí, do nada, né, falar aquelas inspirações do Espírito Santo que vem pra gente assim, falei, e se a gente alugar essas máquinas, ao invés de vender? Opa. Porque daí a gente começa a receber todo mês e a gente tem essa segurança financeira de recebimento. Não começa do zero todos os meses. E a gente começou a fazer isso. E assim a gente tem feito nos últimos 20 e tantos anos a locação da máquina, com a prestação do serviço, com o acompanhamento, que daí a gente garante que o produto vai estar funcionando, que o cliente vai estar usando certinho. Então a gente colocou dentro do saneamento uma modalidade que até então não existia. Hoje já está mais comum. A gente inaugurou esse modelo para trazer recorrência. Você fechou a venda do produto? Não. Você trouxe uma nova oportunidade. Uma nova fonte de grana. Porque daí a hora que vem a venda, ela injeta dinheiro no caixa. Mas eu tenho a segurança recorrência. Então a gente estancou essa sazonalidade, né, de altos e baixos e colocou a recorrência como modelo, como se fosse uma assinatura. Né? Teve alguns desafios ali de desencontro de caixa, tudo mais, porque a gente não tinha capital, mas mesmo assim foi um modelo que salvou. Se decidiu, se modelou e a gente bora fez fazer. Funcionar. Se precisar de dinheiro e não tem, vamos trabalhar para chegar. Se precisa de recurso técnico para dar esse suporte, para instalar, para dar... E a gente desenvolveu essa musculatura de técnicos, de assistência técnica, baseado nesse modelo. Mas de novo nasceu de uma decisão. Uma decisão. E são decisões difíceis. Tinha certeza que ia dar certo? Claro que não. Mas se não testar, é certeza que não deu. Então a gente tem que testar, tem que experimentar. E eu falo sempre para o empresário, tem uma ideia, mas ninguém está fazendo. Então testa. Porque você tem uma referência, você vai estudar aquela referência. Se não tem, testa e vê no que vai dar. Teste. 2, 3, 4, 5 vendas. Hoje é MVP, né? Da nome bonito. Mas você tem que testar. Porque não existe fórmula pronta. Né? Tem gente que acha, existe uma fórmula pronta. Vai lá e faz um plano de negócio todo bonitinho, rebuscado. Na prática, aquilo tudo vai ser desestruturado, montado e remontado umas 10 vezes até que alguma coisa comece a dar certo.
Então, é tentativa e erro. Muita coisa é tentativa e erro. Né? Então, não dá para imaginar que vai ser tudo redondinho, que vai ser, né, um plano dando check do começo ao fim, que vai funcionar. Vai. Planos foram feitos para ter uma orientação. Mas você vai recalcular a rota toda vez que tiver uma interdição no meio do caminho. E você vai o tempo todo recalculando a rota. Não vai parar o carro na ponte e não vai sair dali não, agora né? eu vou ficar esperando aqui. Não vai. Né? Então, você tem que recalcular a rota o tempo todo. Bom, fiz a ação, deu certo? Continua. Deu certo? Continua. Não deu? Recalcula a rota e vamos fazer dar certo. E recalcula muita rota nesse Brasil, empreendendo? Meu Deus, é o tempo todo recalculando rota. Mas isso não é motivo para não planejar. Perfeito. Não é motivo para não planejar, porque minimamente eu mapeei o território quando eu planejei. De novo, eu quero ir para a praia em Florianópolis e é lá que eu vou. Quantos trevos eu vou passar? Quebrou, estragou, veio vendaval, o que eu faço? Eu não durmo na estrada, não vou morar, né, no meio do caminho. Exatamente. Você pode passar pela serra ou você pode ir pelo litoral. São escolhas que você tem ao longo do caminho. Desde que o destino esteja decidido. O destino é o mesmo. Aí, como eu falei lá atrás, nem todo mundo sabe qual é o destino que está indo. Por isso que se perde no meio do caminho. Aí acampa no meio do lugar errado, fica dormindo no relento. Custa mais caro, se expõe ao risco maior. Muito então, bom, Carol. O fato de não saber para onde está indo faz a rota fica andando em círculo, né? E fica na corrida do rato ali anos e anos sem se dar conta. Era assim que eu vivia. A hora que eu entendi que eu estava naquele buraco negro ali, que, poxa, não tinha um destino, falei, para tudo. Eu vou tomar um novo nível de consciência, vou estabelecer para onde eu quero ir, ó. E o tanto de coisa que aconteceu nos últimos 6 anos, eu não vivi nos últimos 40. Excelente. Loucura, é loucura. A intensidade, o nível de realização, o nível de produtividade, o nível de leveza, o nível de liberdade, o nível de lucratividade, completamente diferentes. Mas precisou confrontar e aceitar que aquilo não estava funcionando para aquilo que eu queria. Então, tudo isso vem dentro desse contexto, né? desse emaranhado todo que a gente conversou aí. E isso funciona para qualquer segmento. Qualquer segmento. Qualquer produto, qualquer negócio. Qualquer negócio. Tem como ter liberdade. Garanto. Empresarial. Margem, escala e recorrência são pilares que levam para este caminho. E se, mas eu nunca vi, então desenvolva. Mas eu não tenho quem faça, então faça. Seja o primeiro, por que não? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Verdade. E quem desenvolve, quem inova, quem vai na frente, é o que vai ser copiado. Se você não está inovando, você está copiando. E tem muita gente vivendo de cópia. Cópia barata daquilo que os outros estão fazendo. Porque não tem nem essência nem identidade para fazer o próprio. A cópia nunca terá o mesmo valor da original. A cópia nunca vai ter o mesmo valor do original. Muito bom. Nunca pode cobrar mais caro quem está copiando. Carol, bom demais esse papo. Tenho certeza que não será sendo nossa primeira fala. Mas aqui. não precisa ser o último, né? Não precisa ser o último. Tenho certeza que poderemos seguir contribuindo, colaborando com o nosso público. Podemos caminhar para o nosso bloco final? Claro. Estou no teu comando. Carol, tá lá no começo de novo. Que conselho que você daria para a Carol lá do começo, que teria realmente encurtado esses anos da sua jornada até esse resultado que você vive hoje? Teria encurtado muito. Humildade. Caramba. Eu era muito orgulhosa, bicho. Muito arrogante. Eu sabia tudo, eu podia tudo, eu carregava tudo, eu dava conta de tudo, eu não precisava dos outros. Eu me bastava. E não era só nos negócios que tudo. Que o resultado... Não, arrebenta com tudo. Né? E a partir do momento que você entende que você é limitado, que você tem dificuldades, que você não é tão bom assim, que você precisa de ajuda das pessoas, que o do mais simples até o mais rico tem algo para te ensinar e você pode ajudar também. Isso tudo vai te colocando num lugar assim de menos. Baixa. Segura a onda, né? E te coloca no lugar de ouvir mais, de servir mais, de prestar mais atenção, de se analisar mais. Hoje eu reflito muito mais as minhas ações, os meus pensamentos, os meus resultados, porque é sair do piloto automático. Então, para a gente exercitar isso no dia a dia, eu falo, é um treino diário, né? Assim como da inteligência emocional também, treinar a humildade é uma percepção diária. Poxa, fui ríspida. Poxa, eu falei coisa que não devia. Peça perdão. Não diminui. Não desvaloriza a pessoa. Não desvaloriza, né? Perdão. Calma, né? E eu julgava muitas pessoas, eu criticava muitas pessoas. Cara, esse lugar tá tudo errado. Esse lugar tá tudo errado. Se eu pedir perdão, não vou ficar menor, não vai ficar feio demais pra mim? Aí é que fica bonito, né?
Aqueles que se humilharem serão exaltados. Aí que fica bonito. Princípio milenar. Princípio, não tem erro. Né? Esse é um erro também que, não é erro, foi um ponto cego, né? Eu não tinha conhecimento do quanto tinha de resposta dentro da Bíblia. Hoje eu sei que a resposta está toda lá. Para os negócios, para a família, para a criação dos filhos, para o casamento, está tudo lá. Mas a gente tem que ter essa humildade de entender que não sabe tudo e que em algum lugar tem resposta. Carol, eu acredito demais nisso. Independente do seu princípio de fé, no que você acredita, como você olha. Estes são princípios que passaram gerações, guerras, mudanças na nossa sociedade, contexto, princípios milenares que estão escritos à nossa disposição. No mínimo, eu e você precisamos ter a humildade, não é, Carol? De olhar para eles e entender o que fala neste livro, por que é o mais vendido do mundo, por que tem bilhões de cópias impressas. Que passou milênios, né? Assim, passou, como você falou. Passou crise, passou guerra, passou mudanças de governo, passou tudo. Passou inquisições. E continua vivo. Foi tirada da mão do povo. Foi queimado. Voltou de novo com muita batalha. E é tão perseguido. Porque tem alguma verdade ali, né? Senão não seria tão perseguido, tão rejeitado. Agora, se eu sou um sabe-tudo, eu não preciso. Eu não preciso. E se eu não preciso, eu estou me colocando no lugar de Deus. Passaram-se 10 anos. Carol segue empreendendo, pra frente? De hoje, 10 pra frente? lá na frente. 10 pra frente? E aí, aonde vai estar a Carol? Como vai estar essa vida da empresária, da pessoa, da mãe, da esposa? Cara, eu vejo que eu fiz tanta coisa nos últimos anos que projetar pra frente é até meio megalomaníaco o negócio. Mas eu vejo assim... Faz esse exercício com a gente. Eu vejo... O que eu tenho a minha visão, né? De investindo em negócios, sendo sócia de empresários que precisam dessa estrutura e inteligência que está por trás da investidora. Eu vejo isso. Mas investidora não só financeiro, principalmente investidora de tempo e de conhecimento e de estratégias e estrutura para esse empresário. Então, eu tenho essa visão, né, de ter realmente participação em negócios onde eu venho para somar não só financeiramente, entrar com... Né, tem um nome agora, me fugiu. O know-how, a expertise, o insight. É o smart money, né? Smart money. Entrar com o smart money. Então, eu tenho essa perspectiva, essa visão, né? Porque muitas vezes a pessoa tem um bom produto, ela tem dinheiro para tocar aquilo, mas ela não tem o conhecimento, a sabedoria, vamos dizer assim, o calejado, né, dos anos para colocar aquilo em prática ou para rodar ou para se sustentar. Não às vezes até cresce. Como parametrizar esse Waze. Ajustar a rota ali, né? Então eu tenho essa visão realmente e vejo realmente somando, levando essa mensagem da liberdade empresarial. Tirando esses empresários desse lugar de limitação, de corrida do rato, de estar sempre ali na zona da sobrevivência, lutando, né, todos os dias como se dependesse de um centavo para pagar o pão, e muitos já não dependem, mas continuam vivendo nesse padrão. Então, eu tenho, assim, essa sede de levar essa mensagem para o mundo, de, cara, você não precisa viver nesse padrão de limitação. Eu sei o quão doloroso é, eu sei o quão limitado é, porque eu estive lá. Mas a minha missão, eu saí da minha empresa, tem 2 anos que eu definitivamente deixei as gestões ali das diretorias e faço parte do conselho administrativo, para levar essa mensagem. Então, por que eu saí lá do conforto da família, do interior do Paraná? Por que eu deixei minha casa do condomínio para vir morar num prédio apertado? Por que eu saí da tranquilidade da cidade interior para vir para um trânsito de São Paulo, essa intensidade, essa loucura? Porque eu tenho uma missão, eu tenho uma mensagem para levar para as pessoas. E essa mensagem é de liberdade, porém com lucro, porque não adianta você ficar livre e duro. Pronto. Eu tenho que ter liberdade e tenho que ter lucro. E o terceiro pilar da metodologia é o propósito, porque tudo tem que fazer sentido. E o sentido é algo mais profundo, é algo realmente aquela coisa, isso aqui me preenche. Isso aqui, apesar da segunda-feira, eu vou fazer o meu melhor, eu vou com brilho nos olhos, eu vou continuar porque é importante não só para o meu bolso, mas principalmente para as pessoas onde o meu trabalho vai chegar. Então, a leveza de quem vive com propósito é outra. Muito bom. A pessoa não está ali pelo dinheiro, mas o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, porque ela impacta vidas, ela tem realmente a missão dela sendo cumprida nesse mundo. E então, no fundo é sobre isso. Eu poderia ter ficado lá confortável? Seria, para viver só para mim. Mas eu vejo que não estou aqui para isso. E essa Carol veio te visitar, 10 anos, sentou hoje na sua frente. O que é essa Carol de 10 anos à frente falar para a Carol de hoje? Cara, não para. Acredita, confia, que muitas vidas vão passar a ser melhor porque a tua vida
foi dedicada nesse projeto. É semear, né? Todo dia. Bom demais, Carol. Muito obrigado. Obrigada. Mensagem final para esse empreendedor que está lá, batalhando, correndo, sonhando, desejando. Deixe seu recado para ele. Meu recadinho é uma frase que está num quadro que está no meu escritório, que diz o seguinte: se você trabalha só pelo dinheiro, trabalha por muito pouco. Se você trabalha só pelo dinheiro, trabalha por muito pouco. Então busque algo além. Que o dinheiro é bom. Tem um segundo quadro que diz assim: lucro é bom e eu gosto. Tá? Tem um quadrinho ladinho do outro. Mas não é só pelo dinheiro. Porque for só pelo dinheiro, chega uma hora que você vai sentir um vazio tão grande. Uma falta de ânimo, uma falta de vitalidade, aquela coisa que vem de dentro, que dinheiro nenhum vai pagar isso, e você vai buscar em lugares, em pessoas e em situações que não vão te preencher, tentar preencher esse vazio. Mas se você trabalha com um propósito muito claro para servir, para disseminar algo bom, para edificar e para ser um canal na vida das pessoas, a felicidade e o dinheiro vão te acompanhar. Bom demais, Carol. E onde esse povo te encontra? Quais são as suas redes sociais? Vamos lá. No Instagram, carolsantos.mentora. No YouTube também. E no Spotify, Liberdade Empresarial. Então tem também um podcast toda terça-feira, 6 horas da manhã, tem um conteúdo novo lá, tem um entrevistado novo. Inclusive está convidado. Bora, vamos marcar. Com certeza. E ali vocês me encontram, o LinkedIn também tá Carolina Santos. Muito obrigado, Carol. Obrigada, que Deus te abençoe. Amém. Siga empreendendo, iluminando, entregando sua mensagem. De coração, muito obrigado. Tenho certeza que a sua experiência, a sua história vai seguir impactando nossa audiência, nosso público, ajudando muito. Conta comigo. Obrigada. Muito obrigado. Esse foi mais um Empreende Podcast, um patrocínio da Isocord, nosso canal de educação, Empreende Academy. Estive com Carol Santos e se este conteúdo fez sentido para você, te ajudou, você tomou um insight, você lembrou de alguém que esse conteúdo pode fazer sentido? Bora, clica lá, compartilha, deixa aí o seu like, nos ajuda, leva essa mensagem, faça também sua parte a alguém que possa ser ajudado. Muito obrigado, até o próximo. E este foi mais um Empreende Podcast, de gente para gente, de pessoas para pessoas, de empresário para empresário. Tamo junto e até o nosso próximo capítulo. Valeu, valeu, valeu!